Olá, pessoal! Então, agora nós vamos dar continuidade à nossa solução de exercícios sobre a multiplicação, divisão e potenciação com radicais. Primeiro exercício. Na teoria, foi mostrado que a potenciação de radicais ocorre de acordo com essa propriedade. Ok? Então, olha só, nós temos um radical elevado a um expoente p. E então, nós podemos pegar esse expoente p e multiplicá-lo pelo expoente do radicando. Faça uso de outra propriedade da radiciação apresentada anteriormente, além da propriedade da potenciação, e mostre que ela é de fato verdadeira. Bom, então vamos lá, utilizando aquelas propriedades anteriores que nós estudamos. Então, tomei aqui a minha primeira potenciação, que estava ao lado esquerdo da igualdade. Então, olha só. Um dos primeiros tópicos que nós estudamos é transformar um radical numa potência de expoente fracionário. Então, eu mantive a base A, deixei o expoente n dividido pelo índice m. Então, eu trabalhei somente dentro do parênteses e mantive o expoente p. A outra propriedade da potenciação me diz o seguinte: quando eu tenho uma potência de outra potência, como é o caso aqui, nós multiplicamos os expoentes. Então, está ali. Peguei o expoente de dentro, que é a fração n por m, e multipliquei pelo expoente de fora, que é o p. Então, isso me dá a elevado a n vezes p sobre m. Agora, eu retorno com a propriedade de que toda potenciação de expoente fracionário pode ser escrito na forma de um radical, mantendo o numerador, ou seja, o número de cima do expoente, como expoente da minha potência e levando o denominador do expoente lá fora no índice do meu radical. Então, é isso que eu fiz. Eu mantive o n vezes p no expoente e o n eu coloquei lá fora como índice do radical, chegando assim ao que nós gostaríamos de demonstrar no enunciado da questão. Questão 6. Faça uso dos casos de produtos notáveis e desenvolva as expressões. Então, a primeira é o quadrado de uma soma. Então, a regrinha nos diz o quadrado do primeiro termo, ou seja, raiz de 5 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 3, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, raiz de 3 ao quadrado. Pela propriedade, quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, elas se anulam, sobra somente o 5, então, mais 2 vezes a raiz de 5 vezes 3, porque eu juntei aquele produto numa mesma raiz, mais, fazendo a simplificação da raiz de 3 ao quadrado, sobra. Agora eu vou somar os números que não têm raiz, 5 com 3, 8, e multiplicar dentro da raiz, mais 2 raiz de 15. Na letra B, nós temos a mesma situação, porém é o quadrado de uma subtração, mas a regrinha é bastante semelhante. O quadrado do primeiro termo, raiz de 7 ao quadrado, menos, porque é negativo dentro do parênteses, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes raiz de 7 vezes raiz de 2, mais o quadrado do segundo termo, raiz de 2 ao quadrado. Lembrando que o primeiro e o último termo, eles vão simplificar, então raiz quadrada de 7 ao quadrado é só 7, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é só 2. Junto o 7 e o 2 dentro da mesma raiz para fazer o produto lá no termo central. Unindo o 7 com o 2, lá do final, então eu tenho 9 menos 2 raiz, e aí resolvendo o produto dentro da raiz, fica com 14. A letra C trata-se do produto da soma pela diferença de dois termos. Nós podemos tranquilamente, pela regrinha, dizer que é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Porém, aqui eu vou fazer utilizando a propriedade distributiva, ou seja, o chuveirinho. Então, eu pego lá, raiz de 7 vezes raiz de 7 ao quadrado. Depois, a raiz de 7 vezes menos raiz de 5. Na sequência, raiz de 5 vezes raiz de 7. E, por último, raiz de 5 vezes menos raiz de 5. Observem que os termos do meio ficaram iguais. Eu tenho menos raiz de 7 vezes raiz de 5 e mais raiz de 7 vezes raiz de 5. A mesma coisa, porém, com sinais trocados, opostos, negativo e um positivo. Então, você pode cortar esses dois termos centrais, sobrando apenas raiz de 7 ao quadrado menos a raiz de 5 ao quadrado.
que também simplifica, sobrando apenas o 7 menos 5, que é 2. A mesma coisa nós fazemos na letra D. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes menos raiz de 11 é menos 2 raiz de 11, raiz de 11 vezes 2, 2 raiz de 11, e raiz de 11 vezes menos raiz de 11, menos raiz de 11 ao quadrado, ok? Observem que, novamente, os dois termos do meio têm sinal inverso. Menos 2 vezes raiz de 11 e mais 2 vezes raiz de 11. Eles se anulam, corta. Sobra para nós apenas 4 menos a raiz de 11 ao quadrado. Porém, a raiz quadrada elevada ao quadrado também se anula. E sobra para a gente só 4 menos 11. 4 menos 11, menos 7. Questão 7. Um determinado retângulo tem a área de 10 raiz de 27 metros quadrados. Se a sua altura mede 2 raiz de 3 metros, qual deve ser a medida da base? Retomando a fórmula da área do retângulo, é base vezes altura. Então, vamos substituir. A área é 10 raiz de 27. Colocamos no lugar do A. A base é o que estamos procurando. E a altura, 2 raiz de 3. Observem que 2 raiz de 3 está multiplicando B. Então, eu vou passar lá do lado esquerdo, dividindo. Então, eu tenho 10 raiz de 27 dividido por 2 raiz de 3. Vou separar essa divisão número com número, raiz com raiz. Então, vai ficar 10 dividido por 2 vezes a raiz de 27 dividido por 3. 10 dividido por 2 é 5. E a raiz de 27 dividido por 3 se torna a raiz de 9. Só que 9 é um número que possui raiz quadrada. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós ficamos com 5 vezes 3. Logo, a medida da base é 15. Último exercício. Tendo como referência as medidas da base e da altura do paralelogramo, determine a sua área. Então, vamos lá, novamente. A área do paralelogramo é dada pela mesma fórmula da área do retângulo, base vezes altura. Então, a nossa base mede 2 mais 3 raiz cúbica de 5, e a nossa altura mede raiz cúbica de 5 mais 3. E aí, nós utilizamos a propriedade distributiva, ou seja, o chuveirinho. 2 vezes a raiz cúbica de 5, mais 2 vezes 3, mais 3 raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 5, mais 3 vezes a raiz cúbica de 5 vezes 3, ok? Resolvendo as multiplicações aí. Então, eu vou ficar com 2 raiz cúbica de 5, mais 2 vezes 3 dá 6, mais 3 vezes. Aí, nós temos a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 5, que dá a raiz cúbica de 25, mais 3 vezes 3, 9, raiz cúbica de 5. E para finalizarmos, observem que nós temos dois termos semelhantes. Lá no início, 2 raiz cúbica de 5, e lá no final, 9 raiz cúbica de 5, que podem, então, ser somados. Então, nós ficamos com 6, mais 3 raiz cúbica de 25, mais 11 raiz cúbica de 5.